Vamos lá, pessoal. Para usar o Three.js, certo? Eu já criei aqui uma base do que a gente vai ter no projeto, um index.html, uma pastinha JS com o nosso main.js, uma pastinha CSS com nossos styles, e eu baixei um OBJ de um controlezinho de Xbox, e a gente tem que baixar também o MTL, que é a textura desse objeto, tá bom, pessoal? Isso que a gente tem que sempre cuidar, porque um .obj precisa ter o MTL para ter as texturas, senão vai virar um objeto cru. Vai funcionar, mas não vai ter nenhuma cor ou textura, etc. Tá bom? Vamos começar aqui criando a nossa base do HTML, né? Vamos mudar aqui para PTBR, vamos mudar aqui o nosso título para teste Three.js ou qualquer coisa assim. Agora aqui a gente linka o nosso styles, correto? E aqui no nosso body a gente vai linkar o nosso script. Nosso script a gente vai botar aqui source.js.main.js. Uma coisa importante, a gente precisa botar também para usar o Three.js da forma que eu vou mostrar. A gente precisa botar aqui um type module. Por quê? Porque a gente vai usar essa palavrinha aqui dentro do nosso Three.js, import. Então, para import funcionar, isso daqui tem que estar type module, tá bom? Lembrando que type module ele não pode acessar coisas como, se eu botar aqui onClick, né? Digamos, eu crio aqui, vou criar um método click. Nosso type module, esse cara aqui, se ele for type module, eu não posso criar uma função aqui, function click, e descrever essa função, porque ele não vai conseguir puxar. Eu vou ter que criar alguma coisa tipo button.add event listener, tá bom? Que daí ele iria funcionar. Show de bola? Certo. Deixa eu apagar esse cara aqui. Ok. Primeiro vamos começar aqui no nosso styles. Eu preciso dizer que o nosso body vai ocupar 100% de tudo. Opa. Width 100%. Nosso height 100%. Margem 0. E overflow hidden. Agora a gente vai criar um canvas pelo JavaScript, tá bom? Então esse canvas que a gente vai criar, ele tem que ocupar 100% do body em -width, tá bom? Aqui no import no nosso JS, o que a gente vai fazer? A gente vai importar do CDN do Three.js, que é esse cara aqui, ó. Show de bola? O que a gente vai importar aqui? A gente vai importar scene, a gente vai importar color, a gente vai importar perspective camera. Deixa eu só copiar e colar aqui para garantir que tá certinho. Perspective camera. E o web GL render. Show. Esses caras aqui para começar, tá bom? Vamos lá. Para começar, então, a gente vai criar um const render igual new WebGL render. A gente vai setar o tamanho. Isso aqui ele cria o canvas, tá, pessoal? O nosso renderizador é o canvas. Vocês têm que imaginar, o canvas é como um quadro que vai mostrar o que a gente quiser dentro do navegador. Então, se o canvas é nosso quadro, a gente precisa criar ele, certo? Ele é o que vai mostrar o nosso objeto 3D dentro do nosso site. Então agora a gente está criando, dizendo que o tamanho dele vai ser o tamanho da janela que o navegador tiver aberto. Document.body.appendChild. Eu vou dar um renderer.DOM_element. Esse renderer.DOM_element é literalmente o elemento HTML que esse renderer está criando. Tá bom? Show de bola. Agora a gente vai criar uma cena. Vamos criar uma cena aqui. Const scene igual new scene. A nossa cena, a gente vai setar o background dela. Background igual new color. A gente dá um dx. Opa, 0x na realidade. 0x DDD. Show de bola? Essa aqui é a cor de fundo da nossa cena, porque senão ela ficaria preta.
tá bom? Agora a gente vai criar uma câmera igual New Perspective Camera. Dentro desse aqui a gente passa alguns parâmetros, tá bom? Eu estou seguindo a documentação do Three.js, mas se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, é só ler a documentação, o que são esses setups aqui. Isso daqui eu estou copiando meio que o básico, assim, para a gente ter uma câmera mais normal, digamos assim. Não ter uma câmera estilizada com olho de peixe, por exemplo, coisas assim. Agora a gente vai botar uma posição na nossa câmera melhor para ficar uma visualização melhor para o nosso objeto. Rotation Y igual... Eu vou criar aqui uma rotação meio 45 graus para baixo, assim, pensando que ele vai estar olhando... Opa, ponto P. Show de bola. Câmera ponto position ponto X igual. Aqui a gente põe, vou criar 3 valores aqui, que é de Y e de Z. Para X vai ser 800, para aqui, perdão, para X vai ser 800, para Y vai ser 100, para Z vai ser 1000. Show de bola. Agora a gente precisa carregar o nosso objeto, né? A gente tem o nosso objeto, a gente precisa carregar ele. Então a gente precisa de um carregador do objeto, né? A gente precisa de algo que reconheça o ponto .obj. Então a gente vai dar um import aqui de um outro lugar de dentro do CDN aqui, porque tá vendo que aqui a gente tá na pasta tree build Three.js module, nanana. A gente vai importar agora do tree examples JSM loaders obj loader, porque a gente quer pegar exatamente esse cara, obj loader. Aqui a gente vai criar um novo carregador, obj loader. Lembrando, usar aqui meu case para ficar organizado, né? Objetos começa com letra maiúscula, variáveis com letra minúscula. Obj loader. Aqui a gente pode fazer de duas formas. Eu posso passar direto o nome, o caminho do arquivo em ponto load aqui, e eu ponho barra image barra obj, assim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar um set path aqui. Eu posso dizer que todos os objetos que eu quiser carregar vão estar nesse caminho aqui. E daí eu dou um object loaded .load, e aqui eu passo só o nome do meu arquivo. Daí assim aqui fica organizadinho, tá bom? Porque daí assim fica mais bem organizado. Se eu tiver outros arquivos, daí eu posso ir só mudando esse nome aqui, em vez de ter que ficar mudando o caminho aqui. Certo, agora aqui dentro do load, ele recebe outros parâmetros também, que é o primeiro parâmetro é a nossa função do objeto, object. Vai ser uma arrow function aqui. Aqui dentro desse objeto a gente vai setar a escala dele, tá? Eu posso mudar alguns parâmetros do nosso objeto. Eu vou aumentar o nosso objeto para ele ter uma escala 50 por 50 por 50. Isso aqui tem que ser sempre 3, porque a gente está falando em 3D. Então a gente não está falando só eixo X e Y, a gente está falando de X, Y e Z. Então eu preciso, sempre que eu mudar a escala de um objeto, eu não posso só mudar a escala dele no X e no Y, né? Eu tenho que mudar no Z também, na profundidade. E agora eu adiciono esse objeto na nossa cena. Object. Certo, esse é o segundo parâmetro. Agora a gente tem outro parâmetro aqui dentro ainda, que é a função que vai receber o peso do nosso arquivo, o tamanho desse arquivo, e vai carregar esse arquivo, tá bom? Vai carregar não, vai mostrar o progresso do carregamento, perdão. Carregando objeto, melhor. Carregando objeto, aqui eu vou passar. Lembrando que eu usei essas classes para poder fazer isso aqui, ó, botar uma variável dentro da string sem precisar ficar mais concatenando as coisas, né? H.total. Assim, ó, esse cara aqui é o tamanho total do nosso arquivo. Esse cara aqui é o quanto já carregou no nosso arquivo. Vezes 100 vai retornar a porcentagem pra gente, tá bom? Carregados.
Show de bola. E ainda um terceiro parâmetro que a gente vai passar aqui é a nossa função de erro. Se caso acontecer algum erro, eu quero saber que erro aconteceu. Então eu quero dar um console log nesse erro. Aconteceu um erro. Daí eu dou um console log nesse erro. Show de bola? Show de bola. Agora, teoricamente, a gente precisa ainda carregar mais um negocinho que é o const animate igual function animate. Aqui dentro eu vou dar um request animation frame animate. E daí eu vou dizer para o renderizador renderizar a nossa cena e a nossa câmera. E daí eu vou chamar essa função. Show de bola? Vamos ver se está funcionando alguma coisa aqui. Cara, olha que esquisito ficou. Mas está aqui. Só que eu não consigo controlar, eu não tenho luz, eu não tenho nada. O que eu vou fazer agora? Primeiro, criar uma luz, né? Vamos criar as luzes aqui. O que eu preciso para criar as luzes? Eu preciso importar a luz, né? Eu preciso importar a luz aqui do nosso Tree.js. Eu vou criar uma point light, tem várias luzes, tá? Tem perspective light, spotlight, point light. Isso são as luzes de qualquer programa 3D, dá para saber. Eu prefiro a point light, que é uma luz que ilumina tudo que estiver próximo dela sem ser direcional. Porque normalmente uma luz direcional, tipo uma spotlight, que é um holofote, né? Tu precisa rotacionar para o lugar certo. Então é um pouquinho mais complicado de trabalhar, já tem que ter uma experiência um pouco maior, assim. Então eu vou criar só algumas luzes aqui básicas para a gente ver como é que fica. Aqui embaixo da nossa câmera eu vou criar uns 4 luzes para a gente ter um joguinho de luz básico, tá bom? New point light. Aqui a gente passa qual que vai ser a cor dessa luz. Vou criar C4, C4, C4. Isso aqui eu já fiz antes, tá, pessoal? Então eu tô só pegando o que eu já fiz, esses valores. Não tá vindo da minha cabeça, assim. Tá bom? Position. Agora eu seto a posição que ela vai estar. X, Y e Z. E eu adiciono ela na nossa cena. Add light 1. Vamos ver o que mudou aqui. Vou carregar de novo. Já deu uma melhoradinha. Vamos criar mais 4 aqui. Seleciona aqui Light 1. Se eu selecionar Light 2, Light aqui, eu consigo mudar assim. Isso daqui eu tô clicando Ctrl D, tá, pessoal? Ctrl D. Eu seleciono mais de uma coisa quando são a mesma coisa, né? Quando são iguais. Olha só, show de bola. Mas eu não posso deixar elas todas no mesmo lugar, né? Eu vou mudar um pouquinho a posição delas. Para luz 2 eu vou usar essa posição aqui. 500 sem 0. Para luz 3 eu vou usar a posição 0 sem menos 500. Ou seja, vai ficar para trás, né? E agora para luz 3 eu vou botar menos 500, 300, 500. Show de bola. Ela vai ficar meio que na posição contrária desse cara aqui. Tá bom? Show de bola. A gente já tem alguma coisa aqui, né? A gente já tá iluminado. Ok. Agora a gente precisa rotacionar esse objeto, né? A gente precisa poder rotacionar ele. Então o que eu vou fazer aqui é dar um import de um outro lugar ainda no nosso CDN, que é daqui, controls, examples, JSM, controls ao invés de loaders, orbit control. Isso aqui vai permitir com que a gente mexa o mouse e rotacione o objeto, tá bom? Eu vou botar embaixo da câmera aqui, vou criar const controls igual new orbit, orbit, eu não importei aqui em cima, pessoal, perdão, eu tenho que importar aqui orbit controls, tá bom?
esse cara aqui que eu tenho que importar. E aqui eu crio Orbit Controls. Show de bola. Agora eu seto esses controles. Controls.enable damping igual true. Controls.camping factor igual 0.25. Controls.enable zoom igual true. Certo? Esses aqui são as configurações básicas, tá, pessoal? Isso aqui tá na documentação do básico para a gente conseguir rotacionar o cara. Mas ainda tem mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que é aqui embaixo a gente precisa botar essa linha aqui, ó. Controls.update. Esse método aqui. Ele vai renovar os controles, ele vai permitir que a gente continue rotacionando o objeto toda vez que tiver uma atualização na nossa cena. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Vamos ver o que está acontecendo. DOM element is mandatory. O que aconteceu? Ah, olha só, pessoal. Eu esqueci aqui. Eu preciso passar 2 parâmetros. Eu preciso passar qual que é a nossa câmera e qual que é o nosso renderizador. Qual que é o nosso canvas, tá bom? Que é esses caras aqui. Agora se a gente voltar aqui, olha que legal, a gente consegue já rotacionar o nosso objeto. Mas ele ainda tá meio branquinho. Isso acontece aquele negócio que eu falei para vocês. Ele tá sem textura, né? Ele precisa carregar uma textura que é aquele ponto MLT que a gente carregou. E o que eu preciso fazer é importar um outro cara aqui, que é o loader MTL, desculpa, eu falei MLT, né? É MTL. E daí eu crio aqui um carregamento dos materiais. Const MTL loader igual new MTL loader. Show de bola? Agora eu faço igual o outro ali, set path. Eu passo aqui o caminho, image. Show de bola. Aqui agora eu dou um MTL loader, load. Daí aqui de novo igual o outro eu vou passar xbox.mtl e aqui ele também recebe os parâmetros, tá bom? Mas aqui o que ele vai receber não é só essas funções aqui, tá bom? O que ele vai receber aqui é primeiro uma função materiais. Materials, vou usar tudo em inglês, né? Materials, Marrow function. Aqui dentro dessa primeira função eu vou dar um materials.preload para ele carregar esses caras. E aqui dentro dessa função eu vou copiar todo o carregamento do nosso objeto e vou passar aqui dentro. Show de bola? Essa daqui é a nossa função materials, tá bom? Vem até aqui. Agora o nosso segundo parâmetro. Nosso segundo parâmetro é a mesma coisa que esses caras aqui, tá bom? A gente pode copiar e colar. A gente só vai mudar essa palavrinha aqui. Essa palavrinha aqui para carregando material, para a gente ter um retorno melhor no nosso console log, tá bom? Aconteceu um erro e aqui a gente vai passar. Aconteceu um erro no material. E aqui aconteceu um erro no objeto. Show! Assim, aqui eu passei então primeiro o nosso MTL. No segundo parâmetro eu carrego esses materiais e passo eles para cá. Eu tenho que daí dizer para o nosso objeto receber esses materiais, né? Então aqui eu vou botar set materials e daí eu passo os nossos materials, tá bom? Aqui daí ele está recebendo nossa textura e passando para dentro do objeto, entendeu? Então eu estou passando os materiais para dentro do nosso objeto e assim ele reconhece as texturas que estão dentro do arquivo MTL. Depois disso eu carrego o arquivo, recebo o feedback disso e aqui os outros parâmetros da nossa função de load aqui
do MTL Loader. Show de bola? Aqui a gente dá um update. Vamos ver agora como é que está funcionando o nosso cara aqui. Aconteceu um erro no material. O que está acontecendo? Agora foi aqui. Eu só dei uma reiniciada aqui, digitei o nome do arquivo aqui da textura de novo, que estava dando erro, e agora está carregado com as cores, com zoom, tá bom? E está feito aqui o nosso Tree.js. E daí, se caso for um arquivo 3D, um objeto muito grande, um objeto muito pequeno, muda aqui, ó, esse Object Scale 50, 50, 50, muda para 1, muda para 2, muda para 100. Assim você vai mudando. Ó, aqui se eu botar 2, sumiu, ficou pequenininho, tá vendo? Agora se eu botar aqui 200, ficou enorme, tá vendo? Ficou até fora do nosso Canva, porque ficou muito grande. Então aqui você vai controlando o tamanho do nosso objeto, tá bom?